Bom dia para todo mundo, novamente. Bom, hoje eu vou falar com vocês que a gente está chegando no fim aí desse assunto de motor de indução, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre métodos de partida. E na aula que vem, eu não vou terminar aqui os métodos de partida hoje, tá? Mas na próxima aula a gente termina e eu vou falar um pouquinho na próxima aula também de controle de velocidade, tá? Mas a gente está caminhando para o final aí. Bom, se vocês lembram lá da curva característica de torque e velocidade do motor de indução, vocês lembram que o motor de indução tem torque de partida, né? Essa é a grande vantagem dele em relação aos motores síncronos. E, bom, por ele ter o torque de partida normalmente é bem maior do que o torque nominal, né? Chega a ser 200% ou em alguns outros motores é maior. Se eu tenho um torque maior do que o nominal, naturalmente eu tenho que ter o quê? Uma corrente maior do que a nominal demandada da rede, né? Preciso de, se eu quiser entregar energia lá para o eixo mecânico, eu tenho que puxar ela lá do estator, lá dos terminais elétricos. Então, apesar dessa grande vantagem do motor de indução, o problema, né, que vem junto com essa vantagem de ter o torque de partida é que para eu ter um torque de partida, eu tenho uma corrente elevada durante a partida também, tá? Para tirar o motor da inércia. Eu consigo fazer isso aí, teoricamente, sem precisar de nenhum método auxiliar, né? Como no motor síncrono, mas a rede tem que contribuir com a grande corrente para isso, né? Senão, nada feito. Bom, e para mitigar esse problema, né? Para tentar conseguir partir o motor de indução, reduzindo a corrente de partida dele, a gente tem diferentes métodos, tá? Muito mais métodos de partida do que no motor síncrono. Lá eram três, né? É, e a gente conseguiu usar dois combinados lá para resolver nosso problema de criar um torque de partida. Aqui a gente tem algumas estratégias aí para reduzir essa corrente de partida que normalmente é muito alta. Bom, eu listei alguns aqui, tá? Os que eu vou falar para vocês. Ou melhor, o primeiro aqui eu não vou falar mais detalhadamente porque não tem muito o que falar dele, tá? O primeiro é utilizar uma resistência ou reatância de partida, tá? Isso aqui nada mais é do que colocar uma resistência ou uma reatância em série com os terminais do estator. Se eu colocar uma resistência em série, eu vou aumentar a resistência equivalente vista pela rede, naturalmente eu vou diminuir a corrente. Aí eu posso tirar essa resistência ou reatância depois que o motor já tiver partido. Mas esse método aqui não é o mais eficiente de todos, tá? Esse aqui é o mais, vou dizer assim, o mais óbvio, tá? Mas não é o mais eficiente. Bom, e aqui são os outros que são muito utilizados, tá? O principal deles aqui, chave, estrela, triângulo, é muito simples, tá? A chave, estrela, triângulo, ela consegue reduzir bastante a corrente de partida, como eu vou explicar mais à frente, porém, se eu for aumentando muito a potência do motor, né? Se for um motor muito grande, ela chega no limite aí, ela não consegue resolver o problema da corrente de partida. Eu tenho que ter um método mais eficiente. Eu tenho chave série paralelo, tá? Isso aqui é para um determinado tipo de motor, tá? Um motor de 12 terminais. Na frente aqui vocês vão entender o que que é isso. É um método de partida muito eficiente, tá? Chave série paralelo, porém eu preciso de um motor especial para realizar essa partida. Não é com qualquer motor que eu consigo utilizar a chave série paralelo. Bom, eu tenho a chave compensadora, que nada mais é do que um autotransformador. Não sei se vocês estudaram autotransformador lá em circuitos, tá? Mas eu vou explicar brevemente como é que funciona um autotrafo. Bom, aqui o que a gente faz com o autotransformador é reduzir a tensão que a gente está aplicando nos terminais do estator. Ao invés de a gente aplicar a tensão da rede, a tensão nominal mesmo do motor, a gente vai aplicar uma tensão menor, tá? E depois a gente vai aumentando a tensão até o valor nominal. Isso aí ajuda a diminuir o torque de partida, porque não sei se vocês lembram lá atrás, mas o torque de partida ele variava com o quadrado da tensão de alimentação, tá? Quando a gente levantou aquela curva lá, dependia da tensão de TV não ao quadrado. Então, se eu estou diminuindo a tensão, né, eu vou diminuir o torque de partida também. E é isso que o autotransformador faz, é só aplicar uma tensão menor no nosso motor. Bom, e os últimos dois aqui são que eu vou falar só na próxima aula, tá? Mas são os métodos de partida utilizando equipamentos eletrônicos, tá? Que são os mais modernos aí, os mais eficientes.
primeiro aqui é o soft starter, né? Que a tradução livre aí seria chave de partida suave. Mas a gente chama de soft starter mesmo, né? Porque o brasileiro adora falar um nomezinho em inglês para as coisas. Então, o soft starter, ele tem a mesma ideia do autotransformador, tá? Eu vou reduzir a tensão que eu estou aplicando no motor, assim eu vou reduzir o torque de partida e eu posso aumentar essa tensão gradativamente até chegar na tensão nominal, tá? Mas o soft starter, diferente do transformador, ele é um equipamento bem mais compacto, tá? Porque ele é eletrônico, ele não tem as perdas que o autotransformador tem, e a transição dele, né, ele começa com um torque pequeno, depois a gente vai aumentando a tensão. A transição do autotransformador é muito brusca, tá? Eu tenho que chavear ele, eu tenho um transitório muito brusco. O soft starter não, o transitório é bem suave, aí eu consigo fazer essa transição entre a tensão que eu uso na partida e a tensão nominal sem ter um transitório acentuado, tá? Mas a gente vai ver melhor como é que funciona o soft starter na aula de semana que vem. Bom, e o inversor de frequência também, tá? Eu falei do inversor de frequência lá no motor síncrono, é o mesmo, tá? Não muda nada, o equipamento inversor de frequência é o mesmo. A gente utiliza ele aqui no motor de indução também. Bom, e com qual sentido que a gente utiliza? No sentido de diminuir a velocidade com que eu quero operar o motor, tá? Ele serve também para fazer controle de velocidade, mas durante a partida eu posso partir o motor para ele chegar numa velocidade pequena, tá? E, bom, o salto que ele vai ter que dar da inércia até uma velocidade pequena vai demandar uma corrente muito menor do que se ele tivesse que dar um salto da inércia para a velocidade nominal dele. E eu fazendo isso aí, eu tirando o motor da inércia para uma velocidade pequena e vou aumentando essa velocidade gradativamente, isso aí também me dá um transitório muito, muito suave, tá? Só que a ideia do inversor de frequência é diferente do soft start. O soft start a gente mexe na amplitude da tensão, tá? E o inversor de frequência a gente mexe na frequência da tensão. A gente pode mexer na amplitude também, tá? Mas a ideia principal dele é mexer na frequência. Vou voltar a falar do inversor de frequência na próxima aula também. Hoje a gente vai ver os métodos mais simples aqui, mais diretos, tá? Que apesar de não serem tão sofisticados quanto esses dois eletrônicos aqui, eles são muito utilizados, principalmente a chave estrela-triângulo, porque é muito barato, tá? A gente fazer esse esquema aí com a chave estrela-triângulo. Às vezes, se for suficiente eu utilizar uma chave estrela-triângulo, não tem porquê, né, eu gastar dinheiro com um equipamento muito mais caro do que ela. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aí dos métodos de partida. Bom, antes de falar dos métodos de partida, só peguei aqui essa tabela aqui de uma norma da Energisa, tá? Da NDU 001, que fala de instalações de baixa tensão, só para mostrar para vocês que as concessionárias, aqui eu peguei a Energisa porque é de Leopoldina, né? Mas qualquer concessionária aí no Brasil, ela coloca aqui as regras de quais métodos de partida a gente pode utilizar dependendo da potência do motor, tá? Bom, e aqui vai depender também da tensão da rede. No caso aqui, a gente tem que olhar sempre 220, 127, que é a tensão da nossa rede, né? A não ser que for uma indústria aí que tem uma rede particular, uma rede específica, ela pode ter 380, 220, tá? Pode ser uma tensão diferente dentro da indústria. Mas enfim, tá tudo na tabela aqui, é só adequar aqui a tensão. Eu posso dar partida direta no meu motor, se for um motor de até 5 cavalos, tá? Para tensão 220, e se for um motor de até 7,5 cavalos com tensão 380, tá? Se eu passar desse nível de potência do motor, aí eu já tenho que utilizar um método auxiliar de partida, tá? Aí, bom, eu posso usar o estrela-triângulo para essas faixas de potência aqui, conforme a tensão, tá? Série paralelo, chave compensadora ou resistência ou reatância de partida, tá? E, bom, tem que encaixar aqui, né, nessas faixas aqui de potência. Bom, e passando disso aqui, né? Isso aqui seria indireta manual, seria sem automatizar o processo. Eu tenho que ir lá eu mesmo bater uma pessoa ir lá e apertar o botão para a chave trocar, tá? Se for utilizado aí alguns equipamentos que automatizam esse processo, esse chaveamento é feito de maneira automática, fica um pouquinho mais suave a partida, tá? A gente não tem um transitório tão elevado, porque é mais precisa o chaveamento fica mais preciso. Mas vocês vão entender melhor isso aqui, tá? Então, se for uma partida automática,
o nível de potência do motor pode chegar até 40 cavalos aqui, tá? Mas passou de 40 cavalos, aí não tem jeito não, aí é inversor de frequência, tá? Aí não tem como fugir disso não. Bom, a gente precisa de alguns equipamentos, tá? Principalmente na parte de automação da partida, né? Se a gente quiser, tanto na partida manual quanto na partida automática também, eu vou falar um pouquinho disso aqui para vocês. A gente precisa de alguns equipamentos, né, que a gente monta no painel de controle. São equipamentos aí que eles não são necessários para o funcionamento do motor, né? O motor pode funcionar sem eles, mas eles vão fazer o quê? Eles vão aumentar a segurança, tá? A segurança de quem opera esse motor. Eu não vou precisar chegar nem perto do motor para dar partida nele, tá? Eu só vou fazer as conexões do motor lá com o meu painel de comando. O painel pode ficar longe do motor, né? E eu consigo controlar ele e dar partida e, enfim, parar o motor, controlar a velocidade, tudo de longe, tudo no painel de comando. Então são elementos aqui que facilitam e aumentam a segurança do operador. Bom, esses aqui são as botoeiras e sinaleiras, tá? Botoeiras são os botões que a gente tem que apertar mesmo, né? Só que normalmente são chamados de botoeira. E a gente tem basicamente dois tipos de botão, tá? É um botão que você aperta, ele fixa, e um botão que você tem que ficar, se você quiser ele fixado, ele tem que ficar apertado, né? Ele é um botão de mola, vamos dizer assim. Então, tem esses dois tipos basicamente. Tem esses botões aqui com chave, né? Se a gente quiser um botão lá que só o supervisor pode acionar ele, né? Aí tem esses botões aqui com chave, mas a função dele aqui é a mesma de um botão comum. Tem as sinaleiras, tá? As sinaleiras são de LED aqui normalmente, né? Essas luzinhas que acendem para sinalizar alguma coisa no painel, né? Geralmente verde, o motor está operando, amarelo, talvez ele esteja chegando perto aí de uma sobrecarga, e vermelho é porque o negócio tá feio, né? Quando tem luz vermelha no painel, gente, isso aí eu acho que qualquer painel aí, seja elétrico ou não, se tiver uma luz vermelha acesa, a gente já tem que ficar ligado, tá? Bom, outro elemento aqui que é muito utilizado, tá, no painel de comando e para proteger o motor são os fusíveis. Aí a gente tem diferentes tipos de fusíveis aí. O funcionamento deles é o mesmo, né? Tem um elemento fusível ali pelo qual a corrente do motor vai estar passando. Se a corrente for maior do que a corrente nominal do fusível, ele vai romper, né, e vai abrir o circuito. Aí eu tenho que fazer a troca do fusível nesse caso. E ele tem diferentes encapsulamentos aqui, tá? Ele pode ser de diferentes tipos. Dá para usar esse aqui, dependendo aí do nível de potência do motor. Um pode ser mais indicado que o outro, tá? Esse da direita aqui de cima seria só para um motor pequenininho, tá? Esse fusível aqui não dá para usar com motor muito grande. Agora os outros aqui, tranquilo. Bom, e outros elementos importantes também, tá? Primeiro aqui da esquerda, ó, a contatora, tá? A chave contatora. Bom, o que que é isso aqui? Não parece uma chave, né? Olhando assim, a gente não consegue ver a chave, mas a contatora é onde eu fecho os contatos, tá? Quando eu vou dar a partida no motor, eu poderia ter uma tomada lá para eu ligar a tomada, né? Mas isso aí teria um pouquinho de risco ali, porque a corrente que vem na hora é muito grande, pode até sair uma faísca aí se a gente tentar ligar na tomada direto. A contatora, ela fecha mesmo os contatos para iniciar a passagem de corrente, ou abre também, né, os contatos. E bom, isso aqui é feito de maneira segura, né? Dentro dessa caixinha aí, desse encapsulamento, tem é, um, é feito de um material, né? Esse encapsulamento para não permitir gerar faíscas, né? E aumenta aí a segurança. Eu não preciso botar a mão lá onde está o fechamento mesmo do circuito, né? A contatura faz isso aí de maneira automática. E é uma chave magnética, né? Quando eu energizo uma bobina, ela fecha os contatos. Se eu desenergizar a bobina, ela abre os contatos. Bom, eu tenho aqui o segundo relé térmico, tá? Sempre tem um relé térmico acompanhando o motor. O relé térmico, ele vai monitorar a corrente do motor, tá? E ele funciona é, monitorando a temperatura, né? Quanto maior a corrente, maior vai ser a temperatura dele, e tem uma temperatura limite, tá? Isso aí é para proteger o motor contra sobrecarga, tá? O fusível é para proteger contra curto-circuito, quando a corrente vai muito, ela aumenta demais, tá? E o fusível abre, né? A mesma função do disjuntor que eu vou falar aqui. O relé térmico não é para sobrecarga. Quando eu tenho um leve aumento de corrente no motor, né?
ele está chegando, ele está acima do nominal, chegando numa sobrecarga ali, vai aquecer muito, o relé térmico vai fazer a abertura. Bom, tem o disjuntor aqui, tá? Um disjuntor comum. O disjuntor tem a mesma função do fusível, tá? Proteger principalmente contra curto-circuito. Só que o disjuntor ele acaba protegendo contra sobrecarga também, mas o relé térmico é mais eficiente. Só que o disjuntor é mais caro que o fusível, tá? A gente normalmente utilizar um relé térmico e um fusível é melhor do que utilizar um disjuntor, tá? E é mais seguro eu utilizar o relé térmico. Bom, e o último aqui é um disjuntor motor. Tá? O disjuntor motor, ele acumula a função do fusível, do relé térmico, tá? Ele protege contra curto-circuito e sobrecarga, e ele acumula também a função da contatora, tá? Ele fecha os contatos aqui e faz a proteção, tá? Eu consigo diminuir, né, o número de equipamentos que eu tenho no painel ali, e ele realiza essas três tarefas. Claro, se ele realiza três tarefas, ele vai ter o preço maior do que de três equipamentos separados, tá? Então, é legal ter um disjuntor motor, mas ele é bem mais caro. Então, em painéis muito grandes, né, que eu tenho que controlar muito o motor, eu vou acabar encarecendo, né, o preço do painel se eu optar por usar disjuntor motor. Mas, se puder pagar por ele, ótimo, tá? Ele é bem eficiente. Bom, conhecidos aí, então esses equipamentos aí auxiliares que a gente utiliza junto com o motor para dar partida, vamos falar das partidas mesmo, tá? Começando aqui pela partida direta. Bom, partida direta é só ligar o motor na rede, né? Ligou ali, fornecer energia para o estator, ele vai partir. Mas mesmo com isso, a gente precisa aqui desses equipamentos auxiliares por causa da segurança de quem está operando esse motor, tá? É, eu sempre vou ter um painel de comando lá para conseguir partir o motor. Fazer isso aí de maneira direta é um pouquinho arriscado, principalmente para motores maiores, tá? Bom, mas são justamente os elementos que eu falei aqui agora. A rede seriam aqui a rede trifásica, tá? Tá aqui em cima. E tem um condutor de aterramento, que seria esse verdinho aqui, tá? Mas a gente tem a rede elétrica. Para conectar o motor na rede elétrica, o que a gente tem que colocar em série, né? Com o motor. Primeiro, o fusível, que vai proteger contra curto-circuito, tá? Depois aqui a contatora, que é quem realmente vai fechar os contatos. E o relé térmico, tá? O relé térmico ele tem que ser o primeiro aí depois do motor, ou antes do motor, né? Se eu olhar de cima para baixo, ele tem que estar diretamente conectado aos terminais do motor. Não é bom colocar nem o fusível nem a contatora antes do relé térmico, não, tá? E aqui embaixo a gente tem nosso motor aqui, trifásico, né? Com carcaça aterrada aqui, tá? E a gente precisa desses equipamentos aqui para proteção e a contatora para eu fechar os contatos de maneira segura. Bom, isso aqui é o circuito de força, tá? O circuito é onde realmente vai passar a corrente que vai ser fornecida para o motor. À direita aqui a gente tem o circuito de comando, tá? Que é um circuito auxiliar, que vai servir para a gente dar o comando para os nossos equipamentos aqui que estão no circuito de força. Bom, a gente geralmente utiliza um disjuntor no circuito de comando, tá? Para proteger o circuito de comando, tá? Mas é um disjuntor aqui que a função dele é só proteger aqui as botoeiras aqui, as bobinas que estão no circuito de comando, tá? Bom, a gente tem o contato do relé térmico, tá? Quando o relé térmico é acionado, no caso de sobrecarga do motor, ele vai abrir esse contato aqui. Ao abrir esse contato, que está em série aqui com o circuito de comando, ele vai desenergizar essa bobina aqui das contatoras, que está aqui embaixo. Quando está passando corrente nessa bobina, a contatora vai fechar. Quando não está passando corrente nessa bobina, a contatora vai abrir. Então, se o relé térmico abrir esse contato aqui, vai deixar de passar corrente na contatora, tá? Bom, e aqui eu tenho dois botões, tá? Eu tenho a botoeira para parar o motor, tá? Que ela é normalmente fechada, ou seja, se eu não apertar essa botoeira, ela fica fechada, tá? Ela é um botãozinho de mola. Se eu apertar ela, no momento que eu aperto ela, ela abre o circuito. Então, abrir o circuito aqui, mesma coisa do relé térmico. Só que aqui eu tenho que ir lá e apertar o botão. Vou desenergizar a contatora aqui, a bobina da contatora, melhor dizendo, tá? Então, essa botoeira NF é para dar parada no motor. A botoeira NA, normalmente aberta, essa B1, ela é para dar partida no motor, tá? Ela é um botãozinho de mola também, só que ela é normalmente aberta. Se eu não apertar, ela fica aberta. Se eu chegar com o dedo lá e apertar, ela vai fechar.
Só que se eu soltar o meu dedo lá do botão, ela vai abrir de novo. Então, o que que acontece? Se eu usar só o B1 aqui, só esse botão, eu tenho que ficar segurando o botão lá para o motor girar. Se eu soltar, o motor vai parar. E para isso, ó, a gente usa uma contatora de selo, tá? A gente chama de selo, que é essa contatorazinha em paralelo com o B1. Se eu apertar o botão B1, essa contatora está em paralelo com ela, ela vai fechar, tá? Se essa contatora fechar, eu posso soltar o botão B1 que ela vai continuar fechada. Ela só vai abrir se parar de passar corrente nela. Aí eu tenho que apertar o B0, tá? Por isso que eu tenho um botão para ligar e outro para desligar. Não é o mesmo botão que eu utilizo para liga e desliga aqui no meu painel. Mas bom, vou mostrar isso aqui melhor para vocês aqui nesse programinha, que é o CAD Simu, tá? Não sei se alguém já trabalhou com ele aí, mas só para mostrar isso aqui funcionando para vocês, tá? Bom, primeira coisa aqui, tem o mesmo circuitinho que eu mostrei ali, tá? Vou ligar aqui o disjuntor do circuito de comando. Quero dar partida no meu motor. O botão de liga é o B1, ó. Apertei o B1, ó, essa contatora C1 fechou, tá? E tá passando corrente, tá? Energizei a bobina C1, fechei a contatora lá, ó. Bom, o motor está funcionando, o motor partiu aqui girando no sentido horário. Vamos ver o que acontece aqui se eu apertar aqui nos elementos. Se tiver uma sobrecarga, como é que eu simulo a sobrecarga? O relé térmico ativando, né? Apertei o relé térmico, ó, ele abriu aqui o contato dele. Desenergizei a bobina da contatora. Posso tentar ligar aqui, ó. Não vai ligar, não. Só se eu for lá, desarmar o relé térmico, aí sim eu posso ligar. Fusível, mesma coisa, ó. Deu um curto-circuito lá, o fusível rompeu, abriu tudo aqui, tá? Parou de passar corrente, só que a contatora ainda está aberta. Mas não está chegando corrente porque é como se a contatora não tivesse ligada na rede. Eu posso ir lá trocar o fusível aqui para ligar o motor, igual eu fiz aqui agora? Jamais, tá? Senão você vai, com certeza, isso aqui vai dar um acidente. Eu tenho que vir aqui, ó, desligar, aí sim eu troco o fusível, ligo de novo, tá? Isso aqui tem como fazer um esquema também para proteger contra algum funcionário que venha cometer esse erro, tá? Mas esse aqui, como é mais simples, não tem. Bom, eu acho que é isso aqui mesmo, tá? Bom, se eu quiser desligar o motor que eu aperto no B0, ele desliga, mas é isso aí, tá? Bom, partida direta era para ser a mais simples, né, gente? Eu não sei se vocês fazem outra disciplina aí que vê essa questão de acionamentos, mas mesmo a partida direta tem vários elementos aqui junto com o motor. Mas a notícia boa é que esses mesmos elementos a gente utiliza eles em outras partidas, tá? A gente tem que manter aqui esses elementos de proteção e só mudar o esquema de partida. Não tem nenhum elemento novo, nos outros esquemas para dar partida, não. Certo? Alguma dúvida aí, gente? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fica à vontade, hein? Bom, Andrei, oi, pois não. eu fiquei com uma dúvida ali no relé térmico. Você pode voltar a imagem, por favor? Volto. Eu não entendi. Ele fica monitorando a temperatura nos cabos? É isso? Não, não, ele monitora a corrente nos cabos, tá? Ele tá em série, a corrente que está passando por ele é a mesma corrente do motor. Só que ele tem um elemento térmico, tá? O dispositivo que faz ele abrir é um elemento térmico, que quanto mais corrente você vai esquentando esse elemento lá dentro do relé, ele chega a uma certa temperatura que ele abre o contato, tá? É porque tem relé que é magnético, esse relé aqui é térmico, tá? Tem relé que você vai energizar uma bobinazinha dentro dele, na hora que chegar uma corrente ele abre. Mas esse aqui é térmico por causa do dispositivo interno do relé, não por causa da temperatura do motor em si. Deu para entender? Entendi. Então é só o princípio físico de funcionamento, né? Isso. Basicamente. Entendi. E Valeu. assim, bom, na prática também, quanto maior a corrente no motor, mais ele vai sobreaquecer também, né? Então, assim, não deixa de ser o problema que ele está resolvendo aqui seria o aquecimento do motor também, mas ele não tem um medidor de temperatura, não. Bom, vamos lá então. Tá, o primeiro método auxiliar de partida aqui, gente, é a partida estrela-triângulo, a chave estrela-triângulo. Bom, a ideia da chave estrela-triângulo é eu partir o motor em Y, tá? E depois que ele já tiver partido, chegar na velocidade nominal, eu vou trocar para delta, tá? Eu vou trocar de estrela para triângulo. Por que que a gente faz isso?
Normalmente os motores a gente trabalha com eles em triângulo, tá? O funcionamento deles na região nominal de operação. Mas quando a gente parte ele conectado em estrela, a tensão que eu estou aplicando aqui na bobina, né, da fase, é a tensão de fase, tá? É o Vφ. E a corrente de linha, nessa ligação da esquerda, é a mesma corrente de fase. Vai ser o quê? Vai ser a tensão de fase, Vφ, sobre a impedância, Z. Essa é a corrente de linha, tá? Ou, se eu quiser trocar aqui, pode ser a tensão de linha sobre raiz de 3, né? O Vφ é VL sobre raiz de 3, sobre a impedância. Bom, com isso, eu vou partir o motor com essa corrente de linha aqui, ILY, tá? Depois que eu partir o motor, eu posso trocar para delta. Quando eu troco para delta, a tensão que eu estou aplicando aqui na bobina do motor é a tensão de linha, é o VL, tá? Bom, e a corrente que está passando na bobina vai ser o quê? Vai ser VL sobre Z, tá? E a corrente de linha, né, a corrente que está sendo fornecida aqui, ela é raiz de 3 vezes a corrente de fase. Raiz de 3 vezes a corrente da bobina, tá? Então, corrente de linha aqui vai ser o quê? Raiz de 3 vezes o VL sobre Z, que é a corrente de fase, tá? E eu posso trocar o VL pelo Vφ aqui, relacionando os dois, vai ficar 3 vezes Vφ sobre Z. Se eu comparar aqui a corrente de linha que eu tenho em Y com a corrente de linha que eu tenho em delta, a corrente de linha em Y vai ser 3 vezes menor do que a corrente em delta. Por isso que eu realizo a partida em Y, depois eu passo para delta, porque eu vou reduzir a corrente de partida em 1/3, utilizando aqui esse esquema de ligação, tá? Esse esquema de partida. Bom, mas para eu fazer partida estrela-triângulo, eu preciso de um motor de 6 terminais, tá? Eu preciso de um motor que eu consiga acessar os dois lados da bobina de cada fase. Se eu tiver um motor que já está conectado internamente em triângulo ou internamente em estrela, aí não tem como eu usar essa chave aqui não. Eu tenho que ter um motor de 6 terminais, onde eu consiga acessar aqui em cada fase, ó, as duas extremidades da bobina do motor. Mas isso aqui é comum, tá? Os motores mais simples que tem aí já vêm com 6 terminais com essas bobinas abertas. É muito difícil a gente ver um motor que já tem essa conexão interna, só se for um motor pequeno, tá? E assim é possível a gente alterar aqui a ligação, tá? É só eu ligar aqui as extremidades da maneira que eu quiser, de maneira diferente, né? Em Y, eu curto-circuito 4, 5, 6, né? E alimento por 1, 2 e 3. Em delta, em vez de eu curto-circuitar as de baixo, eu faço essa ligação aqui, que é só uma forma diferente de desenhar a ligação em delta, tá? Bom, aqui a gente pode fazer de duas formas, tá? Até naquela tabelinha da Energisa ele fala de partida manual e partida automática. A manual seria o quê? Eu partir o motor em Y, eu ir lá apertar uma botoeira para trocar para delta, tá? Mas eu posso fazer de maneira automática. De maneira automática, eu vou utilizar aqui um outro elemento que eu não tinha falado para vocês, que é o temporizador, tá? Esse aqui, tá aqui. O temporizador nada mais é do que um contador, tá? Ele vai contar um tempinho e depois vai trocar a lógica dele. Então, eu uso o temporizador de que maneira? Quando eu dou partida, eu conecto o motor em Y, tá? Eu fecho o K1 aqui, tá? E fecho o K3. Eu vou fechar aqui os terminais de baixo do motor em Y, tá? Curto-circuitado. O temporizador vai ficar contando um tempinho para o motor dar a partida. Depois desse tempinho ele vai chavear. Ele vai abrir o K3, tá? E vai fechar o K2. Aí o motor vai ficar em delta. Então, eu tenho esse chaveamento. Vou mostrar aqui só no K de cima, tá? Tentar passar mais rápido aqui. Aqui eu não coloquei fusível, não. Coloquei um disjuntor aqui no circuito de força também. Disjuntor de circuito de comando. Bom, o esquema aqui é o mesmo, tá, gente? Só que eu tenho aqui as bobinas. Esse ramo aqui do circuito de comando é o mesmo do anterior, da partida direta, né? Eu tenho a chave para parar, que é o B0. Contato do relé térmico. A chave para partir, que é o B1. O K1 é a bobina da contatura K1. O K3 é a bobina da contatura K3 e o K2 da contatura K2, tá? Inicialmente, tá? Eu tenho aqui essas bobinas aqui do temporizador, eu vou fechar o K3, tá? Ela está normalmente fechada aqui. E o K2 eu vou abrir. E depois eu vou inverter a lógica depois que o temporizador contar um tempinho. Aqui, não, aqui é porque eu já comecei a simulação, tá? Mas vamos lá. Partiu o motor, partiu em Y, o K3 está fechado. Tá contando aqui, acabou a contagem,
ele vai chavear. Abriu o K3, fechou o K2, tá? Então, isso aqui seria uma partida estrela-triângulo automática, utilizando o temporizador. Bom, montar isso aqui no painel é bem simples, tá? Não é, é só tomar cuidado aqui com as ligações, mas é bem simples montar isso aqui. É bem mais simples do que operar um soft start, talvez, tá? Porque aí você tem que ficar de olho no display dele. É um pouquinho mais complicado. Também não é muito complicado, não. Depois que aprende, tranquilo, tá? Bom, peguei uma simulação que eu fiz no PSIM, tá? Eu não sei se alguém já utilizou o PSIM, que é um software para simular eletrônica de potência, e tem algumas máquinas também, tá? Bom, em cima aqui é a velocidade do motor e embaixo são as correntes trifásicas que eu estou drenando a rede, tá? Isso aqui é a partida direta, tá? A partida direta eu vou sair da inércia aqui, velocidade zero, o motor vai acelerando aqui, não é de uma maneira linear não, tá? Ele vai pegando aqui, meio pipocando aqui, pegar no tranco, mas vai acelerando aqui até chegar na velocidade nominal dele, tá? Para isso, ó, eu estou demandando uma corrente muito mais alta do que a corrente nominal. Essa aqui é a corrente nominal, a corrente de operação normal. Aqui, estou demandando uma corrente que o pico dela aqui, mais ou menos, chega lá em 600 amperes, tá? Então, uma corrente bem mais alta do que a corrente nominal. Se eu utilizar a partida estrela-triângulo, que é essa aqui, ó, que eu simulei também, eu vou partir o motor em estrela, tá? Com essa corrente aqui. Também não é muito linear aqui o aumento de velocidade dele, mas isso aí não importa muito, tá? Essa corrente aqui, ó, o pico dessa corrente de partida agora está em 200, né? É o mesmo motor. Então, de 600 caiu para 200 amperes, ou seja, um terço, né? Eu estou com um terço da corrente partida utilizando a partida em estrela. Bom, cheguei aqui na velocidade nominal, ó, eu chaveei, tá? Eu fiz um chaveamento aqui para passar para triângulo. Quando eu faço isso aqui, eu vou aumentar um pouquinho a corrente nominal. Eu não deixei chegar direito aqui no regime permanente, tá? Mas não adianta não, pode deixar chegar no regime permanente que vai ter esse transitório aqui. E esse transitório sempre é o dobro aqui da corrente de partida, tá? Então tá chegando em 400 amperes. Mesmo esse transitório aqui que é acentuado, ele é menor do que os 600 amperes da partida direta, tá? Então, é uma vantagem. Qual que é o problema da estrela triângulo? Além dele limitar só a um terço a corrente, às vezes eu tenho que limitar mais do que um terço, né? O problema dele é esse transitório aqui, ó, esse chaveamento. Se eu tiver um motor que eu tenho que ficar partindo ele toda hora, né? Eu tenho alguma atividade na indústria ali que eu tenho que partir o motor, parar, partir de novo um monte de vezes. Esse transitório aqui da chave estrela triângulo, ele vai diminuindo a eficiência, ó, vai diminuindo a vida útil do motor, tá? Então, a chave estrela triângulo é indicado para um motor que você vai partir, ele vai ficar um tempão lá funcionando. Eu tenho que dar partida, sei lá, uma vez por dia, só quando começa o processo, tá? Se ele ficar desligando e ligando toda hora, parando e partindo toda hora, eu vou diminuir muito a vida útil do motor. Aí ele vai pedir uma manutençãozinha, mais cedo do que deveria. Aí tem esse problema, tá? Mas opa, uma chave é barato, né? Fazer esse painel da chave estrela triângulo, então ainda é muito utilizado. Deixa eu ver que horas são aqui. Ah, não, dá tempo de falar da série paralela. Bom, a chave série paralela, gente, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar, hein, gente, em relação à estrela triângulo, fica à vontade. Ô, André, eu queria perguntar uma coisa. Ó, Quem faz o chaveamento é o temporizador, você falou, né? isso. Mas o tempo dele chegar ali na corrente nominal é empírico, né? Você testa e É, vê qual é o tempo. você pode setar o tempo que você quiser, tá? Eu vou só colocar no. Aqui eu parei. Aqui, ó, eu setei 5 segundos, tá vendo? Aqui, bom, lógico, isso aqui é o simulador, tá? Mas na prática também, lá no temporizador, eu tenho geralmente uma chavinha lá que eu seto o tempo que eu quiser, tá? Aí depende do motor. Quanto maior o motor, mais tempo você vai precisar para ele chegar na velocidade nominal. Porque ele vai ter uma inércia maior, né? Naturalmente, você precisa de mais tempo para vencer essa inércia. Mas se for um motor novo, geralmente no manual vai ter lá quanto tempo você tem que setar, tá? Mas você pode fazer isso aí de maneira empírica. Em vez de faz uma partida lá manual primeiro, tá? Para contar o tempo lá que ele demora a chegar na velocidade nominal. Em vez de você colocar o temporizador, você coloca um botão lá para você apertar para fazer o chaveamento. E depois você coloca o temporizador. Não tem problema não. Respondido? Sim, sim, valeu.
Então, para fechar a aula aqui, que eu acho que não vai dar tempo de falar da compensadora, vou falar da partida série paralela, tá? Partida série paralela, a ideia dela é muito parecida com a estrela triângulo, tá? Só que a gente precisa de um motor especial, tá? Um tipo de motor especial com 12 terminais. Cada motor tem a bobina da fase dividida em duas, tá? Ou tem duas bobinas por fase, tá? A gente pode pensar assim também, tá? Mas cada fase aqui vai ter duas bobinas e eu tenho acesso aos dois terminais de cada uma delas, tá? Eu preciso desse motor especial. Ele é mais caro do que um motor de 6 terminais, tá? Fazer esse enrolamento aqui é mais complexo do que fazer o enrolamento de um motor de 6 terminais. Mas a gente precisa disso aqui para quê? A gente vai conseguir fazer 4 ligações diferentes, tá? Nesse motor. E isso aí vai auxiliar tanto a partida quanto do ponto de vista do fabricante do motor, ele conseguir vender o motor para qualquer lugar aí, independente do nível de tensão, tá? A gente consegue trabalhar com o motor em 4 níveis de tensão diferentes. Então, com as tensões padronizadas aí, o fabricante consegue vender o mesmo motor para operar, para vender o mesmo motor para qualquer região do país. Ele não precisa adequar a tensão nominal lá daquela região, tá? Bom, e a- as formas de conectar esse motor aqui, eu falei, são 4, né? As duas primeiras aqui que eu peguei é a conexão estrela série, tá? Onde eu tenho a conexão estrela, e as duas bobinas de cada fase estão em série aqui, tá? Bom, nesse esquema, a tensão que eu estou aplicando em cada bobina vai ser a tensão de linha sobre raiz de 3, que é a tensão de fase, tá? E dividido por 2, porque eu tenho duas bobinas em série. Então, VL sobre 2 raiz de 3. Esse aqui, com a conexão estrela série, é o esquema que eu consigo aplicar a menor tensão possível na bobina do meu motor, tá? Então, é ele que a gente usa para fazer a partida. Depois, a gente pode chavear para outro esquema aqui. Aí a gente pode chavear para o esquema que a gente quiser, tá? Esse segundo aqui, ó, conexão estrela paralelo, a gente tem uma conexão estrela também, porém, as bobinas de cada fase estão conectadas em paralelo, tá? Essa aqui que é a diferença. Então, a tensão que eu vou aplicar em uma bobina vai ser o quê? Vai ser a tensão de fase, tá? VL, que é a tensão de linha sobre raiz de 3. Já é o dobro dessa tensão que eu estava aplicando aqui na conexão estrela série, tá? É a segunda opção, eu posso chavear para ela. Mas eu tenho outras duas opções, tá? Eu tenho a conexão delta série, tá? Que é um delta aqui com as duas bobinas de cada fase em série. Aqui eu vou aplicar o quê? Tensão de linha sobre 2 em cada uma das bobinas. E a última aqui, que é a que eu vou aplicar a maior tensão possível na bobina, é a conexão delta paralela, tá? Eu tenho um delta aqui, eu tenho um triângulo, e as bobinas de cada fase estão em paralelo. Aqui eu vou aplicar a tensão de linha direto na bobina, tá? É a maior tensão que eu posso aplicar. Então, ó, se eu quiser, eu posso sair do motor de uma conexão estrela série, onde eu aplico a menor tensão possível, para o motor com a conexão delta paralelo, onde eu aplico a maior tensão possível. Isso aí vai fazer o quê? Com que eu drene uma corrente menor durante a partida, tá? Até menor que um terço. Aqui eu não fiz as contas aqui quanto que daria essa diferença, tá? Mas se eu chavear do estrela série para o delta série, aí é a mesma coisa de eu fazer uma partida de estrela triângulo, tá? Mas se eu chavear de delta série para, estrela série para delta paralelo, tá? Da primeira para a última, aí eu vou ter uma corrente menor que um terço é, fazendo esse chaveamento. Depois eu vou fazer essa continha para ver quanto que dá essa relação, tá? Mas é bem simples. Bom, é uma outra opção também, tá, gente? Mas a gente precisa de um motor mais sofisticado. Esse aqui eu não fiz no CAD Sim, tá? Não tem motor de 12 terminais no CAD Simu, mas a gente pode utilizar dois motores de 6 terminais como se fosse um motor só, tá? Mas eu não fiz essa aqui no CAD Simu, não. A hora que eu tiver com mais tempinho aí, eu vou fazer essa, essa partida aqui lá no programinho, tá certo? Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Faltou, eu falei que eu ia falar da chave compensadora hoje. Depois eu ia entrar em soft starter, tá? Mas a chave compensadora é bem simples, tá? Vou deixar para falar na próxima aula. Não vai tomar muito nosso tempo, não. Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa?
Bom, pessoal, então, só para terminar a aula aqui, só dar um aviso. Um lembrete e um aviso. O lembrete, semana que vem vai ser a última aula de motor de indução para fechar a matéria aqui. Então, segunda-feira eu vou passar a prova, tá? A prova 2, mesmo esquema da primeira, uma semana para fazer, tá? Vão ter algumas questõezinhas lá, em relação ao motor de indução. E vou passar também na segunda-feira um trabalhinho valendo 10, tá? São 3 provas de 30 e um trabalho de 10. O trabalho vai ser especificamente sobre métodos de partida, tá? Eu coloquei o CAD Simu, eu não sei como é que pronuncia isso não, tá? Enfim, eu coloquei o CAD Simu lá no Siga, tá? É um programa bem levinho para vocês baixarem, você não precisa de instalar, ele tá lá zipado, compactado, tá? Você vai só descompactar ele e abrir o executável, ele já abre direto o programa, ele não precisa instalar no seu computador. Coloquei lá no Siga, tem é, uma senha, tá? Na hora que você abre, ele vai pedir uma senha 4692, tá? É, só abrir aqui para vocês verem como é que ficou lá. Ele vai pedir uma senha, é só digitar a senha 4692 que ele abre lá, tá? Aqui, ó, tá aqui no tópico de aula motores de indução, tá? CAD Simu. Só baixar ele, descompactar e abrir. Bem levinho. O trabalho vai ser para vocês montarem essas simulações aí do esquema de partida, tá? Eu vou passar, depois vocês vão ver com mais calma. Aí vocês vão ter que me mostrar essas simulações funcionando, tá? Mas isso aí vai ser lá para o final do semestre. Eu vou marcar a data, se eu não me engano, é para o dia. Eu não notei aqui não, mas eu acho que é lá para o dia 9, eu acho que é dia 9 de fevereiro, tá? Mas depois eu vou ver, segunda-feira eu vou falar isso aí com mais precisão para vocês. Mas tá aqui, quem quiser baixar aí, quem quiser ir para ver como é que funciona, não sei se alguém já trabalhou com ele, mas o trabalho vai ser sobre isso aí, tá bom? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, então, até semana que vem. Bom restinho de semana a todos e um abraço.